Meus irmãos amados, que maravilha, pela graça de Deus, estarmos mais uma vez, na terça-feira, para desfrutar de um banquete espiritual, onde devemos sair, como diziam os antigos, lambendo os beiços. Quando a comida é boa, antigamente as pessoas diziam: eu comi tanto que saí lambendo os beiços. Não os beiços físicos, mas os beiços espirituais. Voltar para casa levando o pão da palavra na alma. Meus amados irmãos, em Cantares, nós aprendemos muitas verdades teológicas, doutrinárias, muitas revelações que o Espírito Santo reservou para nós no livro de Cantares. Toda a Escritura é divinamente o que, irmãos? Inspirada e proveitosa. E hoje nós vamos continuar Cantares, capítulo 7, capítulo 8. Nós aprendemos que quando a noiva fala: ah, quem me dera que foras, o que, meus amados irmãos? Meu irmão. Isso é um desejo, era um desejo dos santos do Antigo Testamento. Eles desejavam que Cristo descesse, que o Messias descesse, e que o Messias se tornasse um de nós. Não é assim? E o profeta Isaías havia dito, o profeta Isaías havia profetizado: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. E Emanuel significa o que em hebraico? Deus conosco. Então, era um desejo dos santos do Antigo Testamento que Deus descesse, que Deus se manifestasse, que o homem pudesse ter intimidade com Deus, como uma pessoa tem intimidade com o seu irmão. E a Bíblia diz: e o verbo se fez o que, meus irmãos? Carne, e habitou entre nós. Então, o verbo, esse desejo se tornou realidade. Quando o verbo se fez carne, Jesus se tornou nosso irmão. Nós aprendemos isso, eu não vou tratar outra vez, porque nós vimos isso nos cultos anteriores. E nós vimos que ela disse: a quem me dera, está na tela, a quem me dera que foras meu irmão, e que tivesses amamentado aos seios de minha mãe. Quando te achasse na rua, beijar-te-ia, e não me desprezariam. Versículo 2. Levar-te-ia e te introduziria na casa de quem, meus amados irmãos? Minha mãe. E tu, o que, meus irmãos? Me ensinarias. Me ensinarias. Então a noiva disse: olha, eu quero que você seja meu irmão, e que nós vamos à casa da minha mãe, e lá você vai me ensinar. Nós aprendemos a casa da mãe. Quem está lembrado? O que é a casa da mãe? A casa da mãe da noiva. A casa da mãe da noiva é a igreja. A nossa mãe espiritual é a igreja. Cipriano de Catargo, eu disse a semana passada que ele, do ano 250 da era cristã, ele foi um grande pastor do norte da África, da cidade de Catargo, e ele dizia que quem não tem a igreja como mãe, não pode ter a Deus como pai. Deus é nosso pai e a igreja é nossa mãe, porque desde que nós aceitamos a Cristo, ou desde que nós já nascemos no Evangelho, na igreja, é ela quem cuida de nós. A igreja é quem cuida de nós. Triste daquele que não tem mãe. Triste daquele que não tem mãe. Você pertence a qual igreja? Não, eu não tenho igreja, eu sou desigrejado. Então eu chamaria de filho de chocadeira. Não é verdade, irmãos? Pintinho de chocadeira, ele sabe quem é a mãe dele? Não sabe, coitado, não é? Não sabe. Ele foi chocado na força da energia, né? Na força da lâmpada, né? Assim, saiu o pintinho, mas o coitado não sabe quem é a mãe. Mas nós não somos filhotes de chocadeira, nós temos mãe. Temos Deus como pai e temos a igreja como mãe.
Quem pode dizer glória para Deus? Nós temos uma referência. E a função principal de estar na igreja é para quê? Vê se vocês aprenderam. Seria bom que vocês grifassem na Bíblia de vocês. É bom sempre andar com um marca-texto. Aqueles lápis coloridos, né? Que você marca o texto e você faz alguma anotação. Minha Bíblia, toda anotada. É toda anotada porque minha cabeça não é muito boa. E quando eu aprendo alguma coisa, eu imediatamente vou lá e anoto para não esquecer. Então, levar-te-ia e te introduziria na casa da minha mãe e tu me, o que, meus amados irmãos? Ensinaria. Na casa de quem? Onde é o lugar do aprendizado? Na casa de quem, meus amados irmãos? Da mãe. Olhem para cá. Nós estamos numa época do individualismo. Nós estamos numa época onde quem vale é o meu pensamento. Eu não dependo de igreja, eu crio a minha própria teologia. É o tempo que nós estamos vivendo. Por que é que tem surgido tantas denominações? Porque as pessoas, elas não querem aprender na casa da mãe. Elas querem criar as suas próprias teologias. Às vezes descabidas, sem pé e sem cabeça. E agora com o advento da internet, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, todo mundo quer ser mestre. Todo mundo quer dizer o que quer, dizer que todas as igrejas estão erradas e que agora ele apareceu com a verdade. E ele começa a ensinar o que vem na cabeça. Irmão, cada loucura. E o pior é que tem crente bobo que vai na onda. Deixa a doutrina da casa da mãe para escutar qualquer pessoa. Outras pessoas apóstatas. O que são apóstatas? Me ajudem. Quem sabe explicar? Fulano é um apóstata. Quem sabe o que é isso? Apóstata é aquele que abandonou o que, meus amados irmãos? A fé. Você vai ver na internet pessoas que já foram cristãs, que já foram até pastores, que já serviram a Deus, que já ganharam almas, e hoje não são mais, pertencem mais a nenhuma igreja, e eles agora contradizem tudo aquilo que antes pregaram. Foram até escritores, foram pessoas de renome, foram pessoas de alto gabarito espiritual. Mas a Bíblia diz, combati o bom combate, acabei a carreira e o que, meus amados irmãos? Guardei a fé. Tem gente que não guarda a fé, perde a fé. E muitos perderam a fé. Então, irmãos, nós temos a casa da nossa mãe para aprender uma teologia segura, uma teologia histórica, uma teologia que vem se desenrolando ao longo dos séculos, desde os apóstolos. Meus amados irmãos, o apóstolo São Pedro, ele faz uma observação. Vamos ver isso. Não está no script, mas é fácil de achar. A segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículo 20. 1, 19 e 20. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. Vamos ver o que diz aí. E bem. Temos muito firme a palavra dos profetas. Para um pouquinho. O apóstolo São Pedro disse, temos muito firme a palavra de quem, meus amados irmãos? Dos profetas. Pronto, ele disse que nós estamos firmes. Nós não temos dúvida da palavra dos profetas. Nós não temos insegurança. Ele disse, e temos muito firme a palavra dos profetas. Que está na Sagrada Escritura. Aí prossiga o que é que o apóstolo São Pedro continua dizendo. A qual bem fazeis em estar atentos. Nós devemos estar atentos ao que, meus irmãos? Nós devemos voltar nosso pensamento ao que, meus irmãos? A palavra dos profetas. E o que é que ela faz mais? Como a uma luz que alumia em lugar escuro. Pare, somente até aí. Como uma luz que alumia em lugar escuro. Irmãos, o mundo está em trevas. O mundo não conhece a Deus. O mundo está na escuridão.
E só existe uma lâmpada, por sinal, no grego, no Novo Testamento grego, em vez da palavra luz, tem a palavra candeia. Mas, por compreensão, o que é que uma candeia produz? O que é que uma candeia produz? Luz. Mas no grego não é luz, no grego é candeia. Glória a Deus. Mas evidentemente uma candeia, ela tem em si o quê? Luz. Então, irmãos amados, o apóstolo disse que a palavra dos profetas é uma candeia que alumia, clareia, em que, meus amados irmãos? Lugar escuro. Que lugar escuro é este que o apóstolo fala? Que lugar escuro é este? O mundo. O mundo é um lugar escuro. As pessoas que não têm a palavra de Deus, as pessoas que não creem na palavra de Deus, elas estão em um lugar escuro, tropeçando, fazendo besteira, caindo em abismo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Pedro disse que a igreja, ela tem a palavra de Deus, a palavra dos profetas, e que a palavra dos profetas é uma candeia, é uma lâmpada que alumia em lugar escuro. Quem pode dizer amém? Por que é que a bagaceira está tão grande? Por que é que a sociedade está caindo no abismo? Por quê? Porque a sociedade está caindo no abismo. As famílias estão descendo de ladeira abaixo, estão empurrando os jovens de ladeira abaixo, liberando as drogas, incentivando o uso de drogas. Por quê? Porque eles abandonaram o quê? O mundo tem abandonado o quê, meus amados irmãos? A palavra dos profetas. A lâmpada, a candeia. E encara com naturalidade a perversão, a miséria, a desgraça, o pecado, a destruição da sociedade. Irmão, como é que se incentiva os jovens a usar drogas? Nós vamos liberar para vocês 40, não é assim? 40 gramas foi? Diz que 40 gramas de maconha dá 50 cigarros. Somente. Segundo eu li, eu não sei porque, graças a Deus, nunca usei. Glória a Jesus. Mas segundo eu li recentemente, 40 gramas que foi liberado, dá para fazer 40 cigarros. 40 cigarros dá para endoidar o juízo de alguém? Dá ou não dá? Mesmo onde é que nós estamos? Que se dá a liberdade de uma pessoa carregar 40 cigarros de maconha. Quais os efeitos na cabeça dessas pessoas? O que é que vai acontecer com as famílias? Alguém conhece alguma família que sofre com filhos drogados? Tem alguém que conhece alguma família que sofre? 136 cigarros. 40 gramas? 136 cigarros? 10 gramas a 34? 10 gramas dá 34 cigarros e 40 gramas dá 136. Glória a Jesus, então eu li errado. Meus amados irmãos, é o que? É luz ou é treva? Me ajude. É luz ou é treva? Treva, lugar escuro. E eles querem apagar essa lâmpada. Eles querem chutar essa lâmpada. Eles estão tirando a Bíblia das escolas. Estão proibindo de ler a Bíblia nos tribunais. Estão proibindo de ler a Bíblia nas aberturas de sessão de Câmara e de Assembleia Legislativa. Eles estão chutando a lâmpada, mas ninguém pode com essa lâmpada. Essa lâmpada, ela vai continuar acesa. Até quando? Até quando essa lâmpada vai continuar acesa? Leia. Como a luz que alumia em lugar escuro. Até que? Até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Quando é que o dia vai amanhecer e as trevas totalmente serão dissipadas da terra? Que dia é esse? Que dia é esse que a luz vai aparecer, o sol vai aparecer, o clarão vai aparecer? Que dia é esse? É no dia da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto Ele não voltar, a candeia vai estar acesa. E a Bíblia diz, deveis estar o quê, irmãos? Atentos. Atentos. Meus amados irmãos, aí prossiga.
Pedro, vamos ver. Primeiro aprendemos que Pedro disse que a palavra de Deus é uma lâmpada que alumia em lugar o quê, meus amados irmãos? Escuro. Escuro. Querem tirar a Bíblia? No estado de Santa Catarina foi proposto, salvo o melhor juízo, foi proposto para tirar a Bíblia de todas as bibliotecas públicas. Vocês souberam disso? Tirar de todas as bibliotecas públicas. Tirar a Bíblia da biblioteca. Meu Deus do céu. Eles não querem a lâmpada. Eles não querem a lâmpada. Eles querem que as trevas prevaleçam. Mas Deus não vai deixar as trevas prevalecer. A lâmpada vai ficar acesa até o dia clarear. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Agora vamos ver o versículo 20, o que é que o apóstolo São Pedro disse. Leia por gentileza. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Pedro disse que nenhum texto da Escritura, nenhuma profecia da Escritura é de particular o que, irmãos? Você não pode interpretar particularmente do jeito que der na telha. Você tem que ler a Bíblia na casa, você tem que aprender na casa da mãe. Você não pode fazer teologia sozinho. Você não pode criar suas ideias sozinho. Por que é que muita gente se perde? Por que é que muita gente se perdeu? Era membro da igreja, depois foi atrás de outra igreja, depois foi atrás de outra, depois saiu dizendo as suas ideias, e no fim, nem o mel, nem a cabaça. Por quê? Porque ele tem a sua particular, o que, irmão? O que é uma coisa particular? Uma coisa particular? É minha. É minha. Eu não vou para a igreja mais não, que eu não aceito a doutrina que o pastor diz. Eu não vou para a escola dominical mais não, porque eu não aceito o que a lição diz. Eu não vou não, eu vou criar minha teologia, eu vou criar minha interpretação, e eu não aceito. Não, eu estou aqui há 45 anos aprendendo na casa da minha mãe. E todo mundo que deixa a casa da mãe para viver de acordo com a sua particular interpretação, termina se perdendo. É verdade ou não é, irmãos amados? É verdade ou não é? Quem crê assim como eu creio? Ela disse, eu te levaria para a casa de quem? Da minha mãe. E lá tu me ensinarias. Irmãos, nós temos que crer de acordo com os apóstolos, com os profetas, com a patrística, com os pais da igreja. E vem vindo através dos séculos, pelos reformadores, pelos nossos pais pentecostais. E nós vamos chegando até onde estamos. Não podemos ter uma particular interpretação. Não podemos. Todo mundo que entra pelo caminho de interpretar a Bíblia pela sua própria cabeça, termina em nada. Muitos terminam até ateus. Não sabia disso? Muitos terminam até ateus, não crê mais nada. Porque ele tem a teologia particular dele. E o apóstolo disse, sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Você não pode interpretar em particular, você tem que interpretar com a igreja. Você é mais sábio do que todo mundo? Quando você não aceita a interpretação da igreja, você acha que é mais sábio do que todo mundo. Isso chama-se soberba. Isso chama-se arrogância, prepotência. Ninguém sabe de nada, só quem sabe é você. Você vai terça-feira para o culto, mas é nada. Vou ver o que lá? O pastor já está com mais de ano em Cantares. Vou não, glória a Jesus. Olha, irmão, diz que teve um pastor viajou, olhe para cá. Um pastor viajou e deixou um irmão um mês pregando no culto de doutrina e no culto de domingo. E quando o pastor chegou de viagem, o irmão, um crente da igreja procurou o pastor. Pastor, pelo amor de Deus, quando o senhor viajar, não deixe mais esse irmão, não. Por que, irmão? Ele fez alguma coisa escandalosa? Não. Ele ofendeu os irmãos? Não.
E por que eu não deixo? Pastor, ele passou esse mês todinho na doutrina e no culto de domingo, lendo o mesmo versículo, pastor. E a gente está aqui, não aguenta. O pastor disse, irmão, e qual foi o versículo que ele leu? Pastor, eu não estou lembrado. Depois eu vou viajar de novo. E vou deixar ele lendo o mesmo versículo. Só vou voltar quando você aprender. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos amados, nenhuma profecia da Escritura é de particular o que, irmãos? Interpretação. E todo mundo que quer interpretar por sua cabeça, por sua conta a Bíblia, termina em nada. Eu estou falando alguma coisa errada ou a experiência prova que é assim? Pastores, é assim ou não é? Vocês têm experiência com isso ou não têm? Nós temos até pessoas que já foram presbíteros da nossa igreja. Eu conheço, eu estou com 45 anos aqui no meio dos irmãos, e eu conheço pessoas que já foram presbíteros, outros que já foram até evangelistas, e depois começaram a interpretar particularmente de acordo com a sua cabeça, e depois enveredaram por caminhos terríveis. Porque fizeram a sua particular. Eu não posso, eu tenho que aprender teologia na casa da minha mãe. Quem pode dar glória para Jesus? Quem pode dar glória para Jesus? Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Então nós aprendemos na escola dominical, nós aprendemos no culto de doutrina, nós aprendemos no culto de evangelização. Toda vez que se prega a Bíblia, nós aprendemos. Uma teologia conjunta, uma teologia que é herança, uma teologia que não foi inventada, uma teologia que é uma herança da história da igreja. Nossos pais aprenderam dos nossos avós espirituais e foram aprendendo até chegar aos apóstolos e até chegar ao Senhor Jesus. Não podemos. Quem aprendeu isso hoje? Quem aprendeu? Diga comigo, eu não posso interpretar a Bíblia particularmente. Eu tenho que interpretar a Bíblia com a doutrina da casa de quem? Da mãe. Amém. Aleluia. Agora eu tenho uma coisinha a mais. Ela fala da casa da mãe, aprender na casa, mas no capítulo 3 de Cantares, versículo 4, vamos voltar um pouquinho, ela fala de algo especial, a noiva fala de algo especial. 3 e 4 de Cantares. Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Detive-o até que o introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Pronto. Tem a casa da mãe, o crente tem a casa da mãe. Qual é a casa da mãe? Qual é a casa da mãe? A igreja. Na casa da mãe nós aprendemos. Onde? Na escola bíblica dominical. No discipulado. No culto de doutrina. No culto público. Porque toda vez que se prega a palavra, mesmo que seja dia de domingo de noite, tem um ensinamento, tem uma mensagem, tem um aprendizado. Amém? Mas tem a casa da mãe, mas existe uma câmara. O que é uma câmara? Uma câmara é um lugar, geralmente nas casas orientais daquela época, era um primeiro andar particular. Era um primeiro andar lá nas casas, a casa era um salão só. Nas casas antigas de Israel, as casas pobres, a maioria das casas de Israel, uma lâmpada só alumiava a casa toda. Jesus disse que a lâmpada alumia toda a casa. Por que Jesus disse que a lâmpada alumia toda a casa? Lá no Evangelho, Cristo disse que uma lâmpada deve ser posta no velador para alumiar toda, porque as casas israelitas eram um salão só. Pastor, e a intimidade do casal? Onde era feito? A Bíblia diz que as famílias dormiam juntas, pai, mãe e filhos. Você vai ver na parábola do amigo importuno. Ele disse, eu já estou na minha cama com meus
filhos. Até hoje, em algumas culturas, é assim. Por exemplo, na Bolívia, ainda existem regiões onde dorme toda a família junto. No Peru, principalmente os povos mais primitivos, não toda a sociedade. Dorme todo mundo num quarto só e cobre todo mundo com o pastor missionário Claudionor, ele esteve na Bolívia há 50 anos e naquela época era com um encerado. Diz que se cobria todo mundo, no tempo lá muito frio, em Oruro, todo mundo com um encerado, ficava todo mundo, e até as visitas dormiam debaixo daquele encerado. Pai, mãe, filho e quem chegasse. Acho que não era muito bom não, glória a Jesus. Né? Glória a Deus. Eu ouvi esse testemunho do missionário. Isso há 50 anos, mas eu creio que ainda hoje, em alguns lugares primitivos, ainda existe isso. Pastor, e a intimidade do casal, onde era? As casas, elas eram planas, elas não eram de telhado como nós temos hoje, eram como se fosse uma laje. Não era uma laje como nós temos hoje, mas eram planas. Tinha uma escada na lateral da casa que subia para lá. Chamava-se o eirado. Esse eirado era de chão batido, servia para muitas coisas. Armava-se uma tenda, geralmente em cima do eirado, em cima da laje da casa, vamos usar essa expressão laje, armava-se uma tenda. Quando o casal ia ter intimidade, o chefe da família e sua esposa, eles subiam para o eirado. Era a câmara. Era a câmara. Meus amados irmãos, e a noiva, ela disse que iria levar o noivo para a esposa. Nesse caso já não era mais noiva, era o esposo. E a esposa, na casa da mãe dela, para uma câmara. Na sala grande era lugar de aprendizado, mas ela queria além. Ela queria ir para a câmara junto com o seu amado, junto com o seu esposo. O que é isso na vida espiritual? Quem é a noiva? Quem é a noiva? A igreja. Quem é o noivo da igreja? Jesus. O esposo da igreja, Jesus. Significa, irmão, que além do ensinamento geral, você precisa ter um lugar secreto com Jesus. Para uma maior o quê? Intimidade. Quem diz amém? Quem diz amém? Então, a casa era para todo mundo, mas a intimidade do casal era no eirado. Armava-se uma tenda e era lá em cima, no eirado, na câmara, chamada também de câmara, onde o casal tinha sua intimidade. E, meus amados irmãos, a igreja, ela precisa de ter intimidade com Cristo. O que significa essa câmara? O que significa esse eirado? Significa que nós não devemos ter uma vida com Cristo só na casa. Nós não devemos ter uma vida com Cristo só na igreja. Nós devemos ter, cada crente, uma vida particular com Jesus. Uma intimidade com Jesus. Aleluia. Na câmara. Irmãos, e infelizmente está faltando. O mundo pós-moderno não permite. O mundo pós-moderno é muito alvoroçado. O mundo pós-moderno é um corre-corre muito grande. O mundo pós-moderno, nem na casa da mãe o povo está tendo tempo de ir mais. Os irmãos sabiam? Em muitas igrejas, dia de hoje, dia de doutrina, em uns lugares é segunda, em outros lugares é terça, em outros lugares é quarta, em outros lugares é sexta. Em muitos lugares por aí afora, nem na casa da mãe os crentes estão indo mais porque não tem tempo. Imagine subir na câmara. Aleluia! Existem muitos lugares, igrejas para 3.000 pessoas, para 2.000 pessoas, e dia de doutrina, no dia do ensinamento, no dia de ouvir a palavra, no dia de ouvir o Senhor falar pela palavra, tem 30, 40 pessoas. Ora, se não estão vindo nem a casa da mãe para aprender geral, imagine subir para onde? Para a câmara, que é aquele momento de intimidade, só você e Jesus. Aleluia. 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 E o que é que acontece com a esposa e o esposo na câmara? Na intimidade, estou falando numa linguagem clássica, estou falando numa linguagem
seleta, não numa linguagem vulgar, mas numa linguagem séria e sóbria. Mas nós precisamos entender, irmãos, que nessa câmara de intimidade, a esposa, só ela quem vai a essa câmara com o esposo, ela descobre coisas do esposo que quem só vai à casa da mãe não descobre. Porque aqui tem uns crentes mais desenvolvidos. Porque aqui tem uns crentes mais espirituais. Porque aqui tem uns crentes que sabem mais do que os outros. Porque aqui tem uns crentes que têm mais conhecimento espiritual do que outros. É porque eles não se conformam só da casa da mãe. Eles sobem na câmara para ter um encontro particular com Jesus. Por exemplo, vamos que o marido tem um sinal na coxa. Um sinal na coxa. As pessoas que vivem com ele vão viver com ele 100 anos e não saberão que esse senhor, ele tem um sinal na coxa. Quem é a única pessoa que sabe que aquele senhor tem aquele sinal na parte superior da coxa? Quem é que sabe? Quem é a única que sabe? A esposa. A esposa, porque ela tem direito de ir à câmara com ele. Então tem crente que sabe de Jesus mais do que outros. Porque eles têm momentos particulares com Jesus. Eles não ficam só na casa, eles sobem à câmara. Quem dá aleluia para Jesus nessa noite? A câmara é aquela vida devocional particular com Jesus. Há poucos dias eu abri o YouTube e estava lá uma senhora, eu não sei de onde é, uma senhora analfabeta, ela é semi-analfabeta, uma senhora crente, eu não sei de que denominação, e ela falando de algumas coisas de Deus e tal. Irmãos, e eu notei que aquela mulher analfabeta, semi-analfabeta, mas ela tem uma sabedoria, um conhecimento. E eu notei que aquela mulher é mulher que sobe na câmara com Jesus. Ela vai lá no particular com Jesus. Porque quem vai no particular com Jesus na câmara sabe mais do que quem fica só na casa. Quem diz aleluia para Jesus? Os irmãos sabem que Jesus é um mistério. Era 100% Deus, mas ao mesmo tempo 100% homem. É um mistério. Como é que Jesus, quando veio à terra, era 100% Deus e 100% homem? Não há explicação humana. Sabemos que ele era Deus. A Bíblia diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 14 de 1 de São João. E o verbo se fez carne. Então ele era Deus e ao mesmo tempo se fez carne. Pastor, e como foi que ele conciliou as duas naturezas? Eu não sei. É mistério. A Bíblia diz que é um mistério. Grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Jesus como homem, como Deus, ele não precisava orar. Jesus como Deus não precisava ler a Bíblia. Jesus como Deus não precisava aprender. Agora Jesus como homem precisava orar, precisava ler as Escrituras e precisava aprender. Por isso que Jesus passava noites em oração. Jesus subia um monte e ia orar em segredo com o Pai. Vamos ver isso. Marcos 1:35. Marcos 1:35. Marcos 1:35. Jesus aqui como homem. Como Deus ele não precisa orar. Mas como homem ele orava. Vamos ver Marcos 1:35, por gentileza. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus se levantava primeiro do que todo mundo. Os discípulos roncando, o apóstolo São Pedro, Mateus, e Jesus aí saía para fazer o que, irmãos? Para fazer o que, irmãos? Como Deus ele não precisava, mas ele se fez carne. Aí quando Jesus ia para a sinagoga pregar,
Quando Jesus ia para a sinagoga dos judeus, que naquele tempo não havia igreja ainda, ele ia na sinagoga dos judeus. Quando Jesus abria a boca, vamos ver, São Marcos 6, 1 e 2. São Marcos 6, 1 e 2. Glória a Deus. São Marcos 6, 1 e 2. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Vamos voltar, por favor? E partindo dali, chegou à sua terra e os seus discípulos o seguiram. Prossiga. E chegando o sábado, aí alguém que guarda sábado diz: Jesus guardava o sábado. Não, Jesus ia para a sinagoga dia de sábado, porque no sábado era o dia. Quem era que estava lá adorando no dia de sábado? Os judeus. Se ele fosse no domingo, ia encontrar a sinagoga fechada. Se fosse na segunda, ia encontrar fechada. Ele tinha que ir que dia, meus amados irmãos? Sábado, que era o dia que os judeus se reuniam. Jesus chegou lá e a Bíblia diz que Jesus começou a ensinar. E o povo, ouvindo, admiravam-se, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Jesus sabia de coisas que os fariseus, os saduceus e os sacerdotes não sabiam. Aí o povo dizia o que quando Jesus pregava? O que era que o povo dizia? De onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? Onde é que esse homem arrumou? Eles não sabiam que Jesus se levantava e ia para a câmara para ter com o Pai Celestial. Quem dá para dar glória para Jesus? Quem vai na câmara, entra em intimidade com Cristo e descobre coisas que os outros não sabem. Nós, pastores, nós temos que entrar na câmara secreta para descobrir coisa que o povo não sabe. É para você pregar e o povo dizer: onde foi que meu pastor foi buscar essas coisas? Se um pastor pregar o que o povo já sabe, ele está perdido. Porque o povo quer saber coisa que não sabe. Ele quer que o pastor saiba e passe para ele. Quem diz aleluia para Jesus? Aleluia. E onde é que a gente descobre coisa que os outros não sabem? Onde é? Na câmara. Na oração. No jejum. Com a cara no pó. Com a Bíblia aberta. Com os livros de homens de Deus. Aí você recebe coisas que os outros não sabem. Grande é o Senhor Jesus Cristo. Quem pode levantar a mão e dar um glória para Jesus mais forte nesta noite? Você tem que entrar na câmara. Você passa pela casa da mãe, mas você tem que ter o seu particular. Aleluia. Com Deus, com Jesus. Ali você tem que falar línguas estranhas. Ali você tem que cantar louvores. Ali você tem que se prostrar. Ali você tem que muitas vezes, ali você pode fazer até meninice, glória a Deus. Ninguém está vendo, só está você e Jesus. Você pode até rodar dentro do seu quarto e sapatear, glória a Deus. Ninguém está vendo, está só você e seu esposo. Aleluia. Aleluia, quem está entendendo a palavra, quem está entendendo a palavra, dê um glória para Deus mais forte, só quem está entendendo a palavra. Você não pode ficar só na sala, você tem que ir para a câmara. Aleluia. Dá para dizer aleluia para Jesus? Aleluia. Amém. Você sabia que
Jesus, aqueles que vão para a câmara, aqueles que têm aquela intimidade com a Bíblia, com a palavra, e que lê livros espirituais. Tem muito livro espiritual, irmão. Tem comentaristas bons, tem o Wisber, tem Matthew Henry, que a CPAD publica. O Wisber é da Geográfica Editora, e tem Champlin, e tem outros mais recentes que estão aí, glória a Deus, e você começa a ler, e você de joelho, você começa a ler, e você começa a descobrir, você começa a orar, e você começa a falar com Deus, e a mente vai abrindo, você vai enxergando coisas que os outros não enxergam. Amém? Amém? Hoje nós estamos na câmara, ou estamos na casa da mãe? Hoje, agora. Estamos na casa da mãe ou na câmara? E ainda hoje você pode ir para a câmara? Onde? Casa. Se trancar lá no quarto com a Bíblia aberta. Pegar 2 hinos da harpa, 3 hinos da harpa, só você e o noivo, só você. Aí você de joelho lá com a harpa aberta. 25, hino 25. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Aí começa a esquentar o coração. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo. Aí o coração começa, glória, aí você, glória, aleluia. A glória, aleluia, vai esquentando, glória a Jesus. E você, o céu vai se abrindo e ele vai revelando coisas a você na câmara. Aí você abre a Bíblia, aí começa lendo, aí o coração começa a ferver, glória a Jesus. Aí a lágrima desce, aleluia. Aí daí a pouco dispara em línguas estranhas. A mulher diz, tá doido? Não, glória a Jesus, eu estou aqui, glória a Deus. É que eu estou com meu noivo aqui. Não tenha ciúme não, mulher, que eu estou aqui com meu esposo celestial. Eu estou aqui falando com ele, e ele está me revelando segredos, ele está me revelando coisas. Quando você chegar no púlpito, o povo vai dizer, onde foi que ele aprendeu essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Amém. São Mateus capítulo 13, versículo 10 e 11. Tem coisa que Jesus revela em segredo. Não revela para todo mundo, não. Só para quem vai para a câmara. Preguiçoso que não vai para a câmara, não vê nada. São Mateus 13, 10 e 11. Glória a Deus. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe, por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo, disse-lhe, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Jesus disse, olha, a vocês eu revelo os mistérios do reino do céu. Quando Jesus terminou de contar as parábolas, os discípulos disseram, Jesus, isso é para eles ou para nós? Por que tu falas em parábolas? Jesus disse, porque para eles eu falo em parábolas, mas a vocês em particular é dado a conhecer mistérios. Aleluia. Aleluia. Os irmãos sabem que Jesus tinha quantos apóstolos? Vamos ver se vocês sabem. Porque se vocês não souberem quantos apóstolos Jesus tinha, 1 ano sem ceia, no mínimo. Glória a Deus. Se vocês não souberem quantos apóstolos Jesus tinha. Quantos apóstolos Jesus tinha? 12. E ainda teve gente que tutibiou, sei lá, enganchou. Glória a Deus. Não sabe. Meus amados irmãos, Jesus tinha 12. Mas tinha coisa que Jesus só revelava a 3. Quem eram os 3 que Jesus revelava coisas? Quem eram os 3? Pedro, Tiago e João.
Vamos ver, São Marcos 5,37. Quando Jesus foi ressuscitar Tabita, ou melhor, Talita. Quando Jesus foi ressuscitar e disse Talita, o nome dela passou a ser Talita, mas não era Talita, mas todo mundo só disse que o nome dela era Talita. Glória a Deus. Quando Jesus entrou para ressuscitar a menina, foi que aconteceu? Glória a Deus, por favor. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. Prossiga. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Prossiga. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Prossiga. E riam-se dele. Ó, irmão, esse povo mangador, esse povo da cara lisa, não tem direito a ver milagre, não. Jesus queria operar milagre e eles mangando de Jesus. Jesus disse para fora. Vamos prosseguir. Jesus já tinha entrado com quem? Entrou com os 12? Me ajudem. Jesus entrou com os 12? Não. Entrou com quem na casa? Pedro, Tiago e João. Vamos ver, prossiga depois daquele mesmo versículo. E os incrédulos, os fariseus, os inimigos do evangelho, faziam o quê? E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, vão embora com boi de incrédulo. Aleluia, Jesus botou eles para fora, irmão. Porque eles não tinham direito de ver o mistério. Eles não tinham direito de ver o milagre. Prossiga. Tomou consigo quem mais? o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Prossiga. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Qual é a menina que não vai se levantar com um negócio desse? Não tem defunto que não levante com uma coisa dessa. Mas prossiga, glória a Deus. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Prossiga. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Jesus pediu o que, irmãos? Segredo. Jesus pediu o segredo. Só viu Pedro, Tiago, João e o pai e a mãe da menina. E os outros ficaram do lado de fora, porque não tinham fé, eram zombadores, eram incrédulos. Ficaram lá de fora e não viram. E Jesus disse: não conte a ninguém. Não conte a ninguém. Ele só autorizou contar depois que ele ressuscitou. Ele disse: vós sereis minhas testemunhas. Agora pode contar o que vocês viram. Pode contar o que vocês viram. Na transfiguração, São Marcos 9, o mesmo evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 2 e depois o versículo 9. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a quem? Eu gostaria da participação da igreja. Tomou consigo a quem? Pedro, Tiago e João. E os levou sós, em particular. Você tem seu particular com Jesus? Além da casa da mãe, nós temos que ter o nosso particular com Jesus. Só quem tem particular com Jesus vê coisas que os demais não veem. Foi que eles viram lá no monte, a um alto monte, e o que foi que aconteceu com Jesus? Versículo continua no final: e transfigurou-se diante deles. Prossiga, o 3. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra podia lavar, nem poderia branquear. Jesus começou a brilhar.
Aleluia. Aleluia. Pastor Isoldo, o que foi que aconteceu ali? Sabe o que foi que aconteceu? Jesus estava em corpo, o quê? A divindade de Jesus estava dentro de um corpo humano. Era assim ou não era? O Cristo Deus estava dentro de um corpo humano. O que foi que aconteceu naquele momento? A casca da humanidade se abriu e o Cristo divino apareceu. É privilégio? É privilégio? Todo mundo só via Jesus como o quê? Os que estavam embaixo só viam Jesus como homem. Só Pedro, Tiago e João foi que viram a casca da humanidade se abrir e o Cristo divino que estava dentro. O evangelista São Mateus diz que o seu rosto brilhava mais do que o sol. E as suas hastes ficaram brancas como a neve, que nenhum lavandeiro podia lavar. Mas só quem viu foi quem estava no particular. Você precisa ter o seu particular com Jesus, para você ver coisas que os outros não veem. Dá para dar aleluia? Aleluia. Dá para dar aleluia? Aleluia. Eu passei por um aperto muito grande. Eu não gosto de falar das minhas experiências, porque alguém pode pensar que a pessoa está se engrandecendo, se querendo aparecer. O Espírito Santo sabe que não, isso é para edificar os irmãos. Eu fui tomar conta de uma igreja que foi dividida. O pastor que estava dividiu a igreja e levou o povo. E nós mandamos alguém na casa dos crentes, e os crentes estavam bravos. Porque quando a pessoa tem pastor que joga, em vez de jogar o amor no coração do povo, joga revolta. O povo estava revoltado com o ministério, o povo estava revoltado com o pastor presidente na época, o povo estava revoltado com a Assembleia de Deus. E, irmão, eu mandei alguns obreiros e na casa, eu não conhecia ninguém, mandei os obreiros que conheciam. Irmão, vai na casa de fulano, vai na casa daquele dirigente. Irmão, teve um obreiro que foi e eles cuspiram na cara do obreiro. Tanta raiva que eles estavam da igreja. Foram levados por outro obreiro. E meus amados irmãos, aí um obreiro chegou chorando. Outro obreiro eles botaram para fora da igreja. Outro obreiro eles empurraram e o obreiro chegou chorando. E foi aquele Deus nos acuda. E eu disse, Jesus, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu não conheço ninguém. Eu cheguei aqui agora. Aí começamos a orar. Eu, pastor Alberto e outra pessoa que eu não lembro quem era, logo cedo, madrugada, estávamos orando. Aí quando foi, Deus me deu uma visão. Glória a Deus. Eu vi o campo que eu estava tomando conta. Eu vi um partido de cana da oração bem grande. E vi 7 igrejinhas pintadas de branco. Só tinha 7. 7 igrejinhas no canavial. Uma aqui, outra ali, outra ali, outra lá. Outra aqui, outra ali, outra lá. Espalhado. E eu vi aquelas 7 igrejinhas. Eu entendia que aquelas casinhas brancas eram 7 congregações. E meus amados irmãos, eu vi de repente um homem vestido de branco. Andando no meio do canavial. E o homem passava na primeira igreja. Quando ele passava na primeira igreja, como se fosse pipocas quando salta do caco. A pipoca, algo estourava lá dentro e dava um voo e caía nos meus pés. O homem passava, o homem vestido de branco, passava na outra casinha, também dava um estouro e via algo e caía nos meus pés. E ele passou nas 7 igrejas, e das 7 igrejas que ele passou, vinha de lá algo e caía nos meus pés. E eu entendi que aquele homem de branco era Jesus e que aquelas 7 casinhas eram 7 congregações. Eu disse, pastor Alberto, ele não era pastor ainda. Eu disse, Alberto, não vamos mais na casa de ninguém. Não é para ir na casa de ninguém, porque o Espírito Santo me revelou que Jesus vai nas congregações e vai fazer o povo vir ao meu encontro. Irmão, quando nós estávamos tomando café, chegou o primeiro. Pastor, nos acuda. Mande um dirigente para lá, que tem gente fiel à Assembleia de Deus. Quando aquele saiu, chegou outro, de outra congregação. Pastor, eu vim aqui pedir, pelo amor de Deus, não nos abandone. Daí a pouco chegou outro. Pastor, pelo amor de Deus, não nos abandone. Irmão, do jeito que Deus mostrou, começou a chegar. E começou a chegar. Faltou uma congregação. Faltou uma.
Isso foi numa quinta. Quando foi no sábado, eu estava ao lado do templo e chegou a última congregação que faltava. Chegou um irmão puxando de uma perna. Eu me lembro como hoje. Eu disse, quem é aquele? Você é um irmão da congregação tal. E ele veio e disse, pastor, foi a ceia lá ontem. E eu e meu irmão estávamos lá. E eles disseram que era a mesma coisa, que era a mesma igreja. E que apenas estava separado da Assembleia de Deus, mas era a mesma coisa. E pastor, eu vim dizer ao senhor que eu estava sentado de um lado e meu irmão do outro. E era ceia. E eu fiquei assim parado, meu Deus. Uma voz me disse, nem entregue seu dízimo. Era o dia dele que eles recebiam naquela usina. Nem entregue seu dízimo e nem tome ceia, porque isso aqui não é a sua igreja. Ele nem deu o dízimo e nem tomou a ceia. Quando terminou o culto, saiu e encontrou o irmão. O irmão disse, fulano, você tomou ceia? Ele disse, tomei não. Ele disse, eu também não tomei. Você entregou seu dízimo? Ele disse, não entreguei não. Ele disse, eu também não entreguei, porque uma voz me disse, lá onde eu estava, nem tome ceia e nem dê o dízimo, porque esta não é a sua igreja. O que Deus disse a um irmão que estava do lado, disse ao outro que estava do outro. E quando foi no sábado, eles chegaram e disseram, pastor, vá lá nos acudir, porque nós precisamos do apoio da igreja. Os 7 chegaram. Quem pode dar glória para Jesus? Mas essas coisas é para quem vai para a câmara. E o trabalho se restaurou. E o trabalho cresceu e prosperou e ficou muitas vezes maior do que o que era antes. Quem pode dar glória para Jesus? Quem pode dar glória para Jesus mais forte? Mas essas coisas, esses mistérios, é para quem vai para a câmara com Jesus. Aleluia! Amém. Eu vou encerrar. Me derem mais 5 minutos. Não deu 9 horas ainda. Não deu 9 horas. Por favor. Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29 a 31. Esse eu creio que são os últimos versículos. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Amém. Só um minutinho. Eu acho que houve um problema na tela. Deuteronômio 5, 29. Glória a Deus. Deuteronômio está até... Eu mandei para aí. Deuteronômio 5, 29. Aqui Deus está reclamando com o povo de Israel. Quem foi que tirou o povo de Israel do Egito? Nós vamos terminar daqui a pouco. Quem foi que tirou o povo de Israel do Egito? Deus. Mas através de quem? Moisés. Aí Moisés subiu o monte e Deus disse, Moisés, eu estou irado com esse povo. Porque o povo dizia, Moisés, a gente quer água. Moisés, a gente quer pão. Moisés, a gente quer cebola. Moisés, a gente quer alho. Moisés, a gente quer peixe. Moisés, a gente quer isso, quer codornizes. A gente quer isso e quer aquilo. E Deus se aborreceu. E Deus disse a Moisés lá no monte, Deus disse, Moisés, quem dera que eles quem? O povo de Israel tivesse tal coração que me temesse e guardasse os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos. Prossiga. Glória a Deus. Prossiga a tela. Vai, dize-lhes, tornai-vos as vossas tendas. Porém, somente até aí. Deus disse, Moisés, esse povo não quer nada comigo, Moisés. Esse povo só quer carne, esse povo só quer alho, esse povo só quer pepino, esse povo só quer codornizes, esse povo só quer coisa material. Quem me dera que esse povo me amasse, quem me dera que esse povo me buscasse, quem que me dera que esse povo me temesse. Moisés, diga a esse povo o quê? Vai e diz-lhes, tornai-vos para as vossas o quê? Tendas. Deus disse, Moisés, diga a eles que podem ir para as tendas deles. Vão atrás das cebolas deles, vão atrás dos alhos, vão atrás das carnes, vão atrás de quem mais me ajude, pepino. Olha, Moisés, diga a eles que eles podem ir para a tenda deles, eles podem ir para onde eles quiserem. Diga a eles que eles vão embora para as tendas deles. Aleluia! Agora o 31, eu queria que todo mundo arregalasse os olhos. Porém, tu está aqui comigo. Para aí. Moisés, diga a esse povo que vá para onde eles
Vá para as tendas deles, vão atrás dos pepinos. Procura outra versão, procura a NVI. Vão atrás dos pepinos, vão atrás dos alhos, vão atrás das coisas materiais. Porém é uma conjunção adversativa. Porém tu. Mas tem outra tradução que diz: fica aqui comigo. Não tem NVI aí não. Aleluia. Olha aí, a NVI, leia na NVI. Você ficará aqui comigo. Para aí. Eita, glória a Jesus. Moisés, esse povo não quer nada com a vida, Moisés. Esse povo é rebelde. Esse povo só quer saber de coisas materiais. Mande que eles vão para as suas tendas. Porém, tu, Moisés, fica aqui comigo. E o que é que eu vou fazer com você, Moisés? Mande eles ir para a tenda deles e você fica aqui comigo. E eu vou fazer o que com você? Para que eu a ti te diga. Pronto, bote a Bíblia velha, a corrigida antiga. Glória a Deus. O 31, o mesmo 31. Só voltar um pouquinho. Tu, porém, está aqui comigo para quê? Para que eu a ti te diga todos os mandamentos e estatutos e juízos que tu lhes has de ensinar, que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Porém tu, Moisés, fica aqui comigo para que eu a ti te diga os meus mandamentos, os meus estatutos, os meus juízos. Moisés, fique aqui comigo que eu vou ensinar uns negócios a você. Eu vou lhe revelar coisas que eles estão lá embaixo na tenda, não vão saber de nada. Mas você, Moisés, fique aqui. O que é que tu queres? Tu quer ir para a tua tenda? Hoje em dia, irmão, o povo está na tenda, irmão. O que significa hoje estar na tenda? É uma vida espiritual relaxada. A maioria dos cristãos estão nas tendas. Pouca gente está com o Senhor no monte. Por que é que nós temos uma geração tão fraca? Por que é que nós temos uma geração? Irmão, a geração de crente mais fraco que já existiu foi essa. Tem gente que não entende nada do evangelho, se desvia, muda de igreja, não sabe de nada, não sabe nem, se você disser Jesus salva, ele diz é mesmo. Se disser não é Jesus, mas não é Nossa Senhora, ele diz não é que é mesmo. Não sabe de nada. Por quê? Porque estão nas tendas, irmãos. Envolvido com as coisas fúteis, com as coisas bobas, com as coisas que não edificam. Deus disse: Moisés, manda esse povo para as tendas, que eles não querem nada com a vida. Mas tu fica aqui comigo, para que eu a ti te diga. Eu vou te dizer segredos, eu vou te dizer coisas que eu não digo a quem fica nas tendas, eu só digo a quem fica aqui comigo. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia.